Bom dia. Graça e paz. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em Samaria, uma região interessante. Nós vamos pegar primeiro aqui capítulo 4 de João, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos dar uma andadinha, começando com a história de uma mulher solitária. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que José dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Nosso Pai, fala conosco pela Tua palavra. Opera em nós e através de nós, para que o Teu Filho seja glorificado. Dá-nos o descanso de crer na Tua palavra. Nós te pedimos em nome dEle, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar um mapinha aqui, um mapa do tempo de Jesus, da Palestina, no tempo de Jesus. Jesus estava aqui, na Judéia.
essa região é a região da religião. É aqui em que estava o templo, em Jerusalém. Jesus nasceu aqui pertinho, em Bethlehem, em Belém, aqui perto. Mas ele foi criado aqui na Galileia. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré. E ele passou o seu ministério aqui. Mas de vez em quando ele vinha aqui. Ele vinha sempre na época da Páscoa. E para vir daqui para cá, eles tinham que sair por aqui pela Pérea. Eles passavam o Jordão e vinham pela Pérea para vir para Jerusalém. Eles nunca passavam aqui por Samaria, porque havia, como disse o texto ali, os judeus não se davam com os samaritanos. Samaritano é uma cruza, é uma mistura de judeus com outros povos. E eles tinham uma antipatia tremenda, desde que Roboão, filho de Salomão, cria aquele problema político de pagar impostos pesados. Ele diz que se o pai dele cobrou um imposto muito pesado e que era grande, o dedo mínimo dele pesava mais do que a cana do braço. E ele foi muito draconiano, muito duro, e aí Jeroboão veio, tomou as 10 tribos e fez a capital aqui, nessa região, na Samaria. E criou uma inimizade fidagal, era de matar, eles não se gostavam. Eles não tinham não a apreciação um pelo outro. Então, quando eles vinham, ou eles vinham por aqui, por fora, ou eles vinham, tinha um caminho aqui, que era a estrada romana, que ficava por aqui, que via por aqui, que era oficialmente a estrada romana. Mas também tinha muitos problemas aqui na costa, isso aqui é o mar Mediterrâneo, tinha muitos problemas de ataques, e normalmente eles vinham por aqui. Jesus veio para cá, para Jerusalém, deve ter sido na penúltima Páscoa que ele esteve. Ele esteve em 4 Páscoas aqui, foi na última Páscoa que ele morreu. Por isso que a gente diz que são 3 anos e meio, 3 anos e meio, há uma dificuldade cronológica para dizer. E ele foi na penúltima Páscoa, quando ele esteve aqui em Jerusalém, e ele vinha, e disseram que ele estava batizando discípulos, como João Batista. E os fariseus entraram em ciúme, porque é um troço terrível que a natureza humana tem, é comparar um com o outro. Quando você se compara, você se sente o menor, o maior, e aí é a desgraça. Vem o sentimento de inveja, de ciúme, vem os partidos, vem as divisões. E eles ficaram enciumados porque, e até o texto diz que Jesus mesmo não batizava ninguém. Ele não batizou ninguém, quem batizava eram os seus discípulos, mas eles ficaram com inveja. Oh, coisa terrível. Às vezes eu ouço um pregador pregando e eu fico, se eu pregasse como John MacArthur, aí eu fico com inveja. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou Glênio, eu não sou John MacArthur. O Senhor vai me usar como eu sou. Eu não tenho que imitar ninguém, não tenho que querer ser ninguém, eu tenho que querer ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas esse troço
ele pega a gente. Se alguém diz que não pega, pois é um privilegiado. Ó, eu dou meus parabéns. Porque essa natureza, nós vamos ver os discípulos de Jesus fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos sentimentos. Mas os fariseus aqui, eles estavam doidos para acabar com Jesus. Eles queriam de todo jeito. E vamos voltar ao texto, depois se a gente precisar a gente volta aqui o coisa. Então vamos voltar ao texto lá no comecinho, para a gente ter uma noção, que diz assim: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, a ideia mais é terrível. Terrível. Fazia mais, pronto. O problema cresce. Quem é que cozinha melhor? Quem é que costura melhor? Quem é que dirige melhor? Pronto, desgraçou tudo. Isso acontece em casamento, isso acontece em família, isso acontece... Se você for estudar a história de Jacó e Esaú, foi isso. Se você for estudar a história de Ismael e Isaac, foi isso. E se você for estudar a história, é isso, que essa desgraça acontece. Quem é que manda lá em casa? Aí diz, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Vai plantar batata. Quem manda lá sou eu. Que ninguém que manda. Isso é adoecedor. Isso acaba com a vida das pessoas. Agora, eles estavam lá com inveja, então, aí diz que se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, ele queria ir lá para a Galileia. E aí o que é que aconteceu? E era ali necessário passar a província de Samaria. E aqui tem um negócio que eu não vou gastar tempo hoje, que é muita coisa, mas eu queria que só apertasse o dedo aqui no necessário. Esta expressão aqui é a mesma expressão, é necessário nascer de novo. É uma forma, como é que eu vou chamar isso em português? É um verbo anômalo, que só existe nesta forma em grego, e que significa uma coisa que é imperiosa. É imperioso nascer de novo, por exemplo. Eu digo, é imperioso nascer de novo. Por exemplo, em João 3,14, ele diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, é imperioso que o Filho do Homem seja levantado. Esta forma é sem a qual não. É uma forma que se diz em latim sine qua non. Não pode não ser isto. Tem que ser assim. E tem vários textos em que esta forma é usada com relação ao ministério de Jesus. Assim como é imperioso eu nascer de novo, era necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, Jesus seguiu uma agenda própria, imperiosa, determinada pelo Pai.
Havia uma inimizade entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus Cristo veio para salvar de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, todo aquele que cresce nele. Então era imprescindível que ele passasse pela Samaria. Ele não ia fugir de enfrentar cara a cara o inimigo. Ele não ia passar a calçada para o outro lado. Ele tinha que ir lá. Tinha que enfrentar cara a cara. Nós, às vezes, quando temos umas desavenças na vida, o cara vem lá na calçada, você vai aqui e se atravessa para o outro lado. Ô covarde. Que tipo de vida é a sua? Que qualidade de vida é essa? Que guarda mágoa? E que lhe deixa escravo de um sentimento para o resto da vida? Para viver aí sofrendo sua prisão nos sentimentos? Eu tenho muita gente que me bate. Eu tenho recebido muitas traições. Mas eu não tenho o direito de ser refém destes sentimentos. Porque quem vai ser prejudicado, em última análise, sou eu. E eu preciso ser livre de mim. Eu preciso ser livre, ser liberto de mim, dos meus sentimentos. Você me fez, mas você está alforriado. Pode pegar a sua carta de alforria e viajar em paz. Porque você foi perdoado no mesmo perdão que eu fui perdoado em Cristo Jesus. Ou se nós pudéssemos ganhar essa dimensão, como ia ser bom demais, né? Nós íamos dançar na chuva. Eu tive uma avó que eu não conhecia nenhum dos meus avós. Aliás, meu avô materno morreu antes de minha mãe nascer. Que era a avó materna dessa menina também. Yaya, eu não conheci Yaya, você conheceu? Você era pequenininha, né? Yaya era uma mulher, era uma indiona salva por Jesus Cristo. E quando chovia, você sabe que aqui no Piauí chuva é bênção, né? É coisa boa quando chove. E Yaya levantava a meninada toda de madrugada, ia para o terreiro, a chuva está caindo, ela ia para o terreiro, chuva de bênçãos terremos, chuva de bênção do céu. Ela dançava com aquela meninada toda, ia tudo molhado, meia-noite, 2 horas da madrugada, as primeiras chuvas. E a minha mãe disse, muitas vezes, minha mãe levantava, porque ela dizia, a chuva é uma bênção, e nós precisamos agradecer a Deus pela bênção. Eu tinha muita vontade de ter conhecido Yaya. Mas eu vou conhecê-la. Ela foi salva pela pregação de um homem semi-alfabetizado. Zé Filomeno. Raimundo Filomeno. Era um vaqueiro que creu na palavra de Deus e que lia a Bíblia e que formou uma igreja no Brejo do Maroto. Hoje é Landri Salles.
E essa igreja cresceu até mandarem um pastor formado para lá. Aí o pastor desgraçou a igreja. Porque pastor costuma desgraçar a igreja. É só crente que faz a igreja crescer. Mas ela aprendeu, ela foi salva. Quando ela foi salva, ela era. Deixa eu contar essa historinha que é boa para a gente. Ela era a zeladora da Igreja Católica de Jerumenha. E ela tinha muitas imagens. Ela pegou as imagens e quebrou todas. E aí uma prima dela disse assim: Maria, me dá essas imagens. Ela disse: se não serve para mim, não serve para você. Vamos quebrar. Se Deus proíbe a imagem, nós vamos acabar com ela. E aí, acabou. Mas eu estou contando essa história, é porque você não pode ficar magoado na vida, não. Se você ficar, o único que vai sofrer é você. Você que vai ficar aí atrasado, igual carro na lama, não vai para frente. Jesus era necessário atravessar a província da Samaria. Por que o senhor não foi pela Pérea? Porque na Pérea eu não tenho inimigos tão fortes quanto na Samaria. E eu preciso me encontrar com alguém que o Pai tem um objetivo especial, está na agenda do Pai. Vamos agora para quê? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Deixa eu ver como é que significa Sicar. Sicar. Sobe um pouquinho. Sicar, de origem hebraica, bêbado. Bêbado. Uma cidade de pessoas que não têm noção do que estão fazendo. Perderam a mente. O nome da cidade é Fora da Razão. Porque o bêbado é um ser fora da razão. Estão dominados. Aí Jesus vai para aquela cidade, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta do meio-dia, hora sexta. Sol quente, lá é quente. Só para contextualizar um pouquinho. Nós temos vamos lá no Salmo, vamos dar uma olhadinha no Salmo, Salmo 133, todo mundo conhece esse Salmo? Como é que diz esse Salmo 133? Ó quão bom e quão agradável, suave é que os irmãos vivam unidos. Este salmo, até a maçonaria pegou ele para botar lá dentro da coisa. Mas não funciona lá não, só funciona entre os salvos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Sabe como é? É como o óleo precioso que desce pela barba. A barba de Arão, ela normalmente vem depois dos órgãos genitais. Crescia, cá embaixo. E aí colocava o óleo precioso. Quando vocês tiverem tempo de ler Bíblia, que largarem de ver televisão e ver bobagem, leiam o óleo precioso. Porque o óleo precioso fala da cruz. Os 4 elementos que estão ali estão falando da obra de Jesus Cristo na cruz.
Fala do Pai, do Filho e um que é rachado no meio, mostrando o véu do templo que é rasgado. São 4 porções. 500, 500, 250, 250. O Pai, 500, graça. O número 5 sempre fala da graça. 5, Espírito Santo. E 250, 250, mostrando que houve no meio do templo o véu que foi rasgado de alto a baixo. 250, a graça, a vara partida do profeta Zacarias. A vara da graça que foi partida para buscar gente. Aquele óleo precioso que desce da barba, juntando a maçaroca de cabelos da barba e tornando uma coisa só. Os irmãos unidos, que não vivem se digladiando por besteira, por questiúnculas, por coisinhas, por coisas que não têm valor. Eu gosto de amarelo, mas eu gosto de verde. Pronto. Que idiotice mais essa? Para onde é que nós vamos? Deixa o amarelo ter o seu lugar e o verde o seu. Ele diz que desce pela a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. A primeira imagem é linda demais, nós não vamos nem olhar, mas eu só queria lembrar aqui da segunda imagem. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. O que tem a ver com Sicar? Tudo. Ali em Sicar tem 2 montes. O Monte Gerizim e o Monte Ebal. Esses 2 montes, eles são tipológicos. O Monte Gerizim, ele está numa posição em que o orvalho do Hermon, ele corre e vem cair no Monte Gerizim. E ali tem a bênção. Se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que o Monte Gerizim é o Monte da bênção, quando o povo entrou na Terra Prometida, e o Monte Ebal é o Monte da maldição. E o orvalho do Hermon não cai no Monte Ebal. Portanto, lá é seco. Eu tive recentemente, em 2019, nós fomos fazer uma viagem a Israel. Nós fomos fazer essa viagem com o Dr. Rodrigo Silva, aquele arqueólogo adventista, que é muito bom, é uma pessoa que tem um conhecimento, foi pesquisador lá dentro. Mas nós pedimos licença para sair do roteiro, porque a nossa viagem era de Dan a Berseba, do alto ao fim, do começo ao fim de Israel. E nós quisemos vir para a Cisjordânia para conhecer essa região, que eu ainda não havia conhecido. Que essa região está fora de Israel, está na região ali de Nablus, que é onde está a guerra, a briga toda. E nós fomos conhecer o poço de Jacó, o poço da mulher samaritana. Até o padre que me fez comprar um vidrinho da água lá, né? Ele disse assim, leva esse aqui. Ele disse, mas para quê? Para você ter de lembrança. E eu trouxe, quando cheguei aqui tinha secado a água. Digo, acontece isso, só para ser idiota. Mas ele diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, ele está a quase 3.000 metros de altitude. O Mar Morto está a 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar.
E a água do Jordão desce lá de cima e vai para cá. Mas o orvalho do Hermon vai até os montes de Sião. Para quê? Porque aquela é uma região muito seca. Para fazer com que a vida se manifeste. E ele está falando de algo espiritual. Algo que é espiritual. A vida que desce de Cristo, que ele é o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Ele é o Cristo que veio do céu e o Jesus da terra que foi para o lugar mais baixo da morte. Para nos libertar da teomania que nós temos de querer ser importantes. Que nos traz ciúmes, invejas, desavenças e problemas que nos tira a alegria. Por isso que ele vai dizer, como é bom e agradável que os irmãos sentem unidos e não vivam competindo ou querendo ser mais um do que o outro. Estou me lembrando da história de um pastor que foi para uma igreja e lá tinha duas mulheres, como a igreja de Filipos tinha aquelas duas meninas, Evódia e Sintique, aquelas duas meninas que estavam competindo uma com a outra, querendo quem é. Uma queria ser mais especial do que a outra. E aí isso dá um problema na igreja, que você não sabe o tamanho que dá. Aí o pastor chegou lá naquela igreja, tinha duas irmãs que eram líderes e elas competiam para ver quem é que mandava mais, quem é que tinha. Ele foi numa casa e foi convidado para almoçar com aquela irmã e ele ouviu, e a irmã A metia a reia na irmã B. E ele escutando tudo, de repente ela disse assim, mas ela cozinha muito bem. A comida dela é excepcional. Aí o pastor foi convidado para ir na casa da irmã B. Aí chegou lá a irmã B, pau na irmã A. Aí ela disse assim, mas ela costura muito bem. As roupas dela são perfeitas. Ela disse, e o pastor disse assim, eu fui almoçar na casa dela domingo passado, ela me disse que a senhora é a melhor cozinheira da cidade. Ela disse isso? Disse. Não, mas ela cozinha melhor do que eu. Aí o pastor, cada vez que uma convidava, e ele contava só o lado positivo. Aí dizia assim, olha, a irmã B me disse que a senhora costura melhor do que ela. Ah, não. Ah, você não já viu? E ele foi caçando o lado bom de cada um. De repente as duas se encontram. Você falou para o pastor que eu cozinho melhor do que você? Falei. E ele disse que você falou que eu costuro melhor do que... Acabou a conversa. Porque tem aquele que atiça o fogo. Esses são os piores. Ouve o que não presta e conta. E sabe o que a Bíblia diz que ele tem? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E a 7ª é esta. É o que faz cisânia entre os irmãos. Tem 6 coisas que ele aborrece e uma que ele abomina. Meu Deus! Eu não quero nem o que aborrece, muito menos o que abomina. Mas vamos voltar para lá que tem um lugar bom. Tem um lugar bom, sabe certo? Olha só. Aqui ele estava cansado da viagem, sentado bem próximo do Monte Gerizim, olhando para o orvalho que tinha caído e vendo o verde, e assentou-se junto à fonte
por volta do meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. As mulheres vinham sempre muito cedo, antes que o sol nascesse, porque lá é quente, muito quente, uma região árida. Elas vinham muito cedo, mas essa não podia vir cedo, porque ela era uma mulher rejeitada. Mas você tem que lembrar que era necessário, que tinha uma agenda do Pai para ele encontrar essa mulher. Essa mulher fazia parte do projeto de Deus. Tanto é que o Espírito Santo botou ela aqui na Bíblia para mostrar. Porque Jesus encontrou muita gente. Mas o Espírito Santo selecionou alguns. E essa é tão especial que ele botou logo no início assim, ó. E cansado, assentou-se. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Agora, veja que ela veio... eu falei do The Chosen ontem, não falei? Aquele aplicativo. Procure ver a mulher samaritana. Procure ver esse quadro da mulher samaritana. Você vai ver quem é seu Salvador. Quem é o seu Salvador? Ele é maravilhoso. Ele é doce. Ele começa a conversa. Eles eram inimigos. Aí Jesus faz uma conversa assim: me dá um pouco d'água? Me dá um copo d'água? Me dá de beber? Aquele que é a fonte está pedindo. Aquele que nos satisfaz está solicitando. Isso é demais. Ele que não precisa de nada se tornou carente para mostrar a gente que tem coisa mais importante do que nós podemos imaginar. Dá-me um copo d'água, me dá de beber. Aí, aqui é uma espécie de explicação. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Do poço até a cidade de Sicar, ficava mais ou menos uns 2 quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eles tinham ido comprar, e judeu comprar de samaritano já também, entrar no supermercado samaritano já era uma coisa, eles tinham que ir com jeito, porque até no The Chosen, eles diziam assim, mas eles vão nos matar. E Jesus disse, mas nós viemos para morrer, não fica preocupado não, que isso aí não é assunto, não, vai lá. Aí, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí é outra explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Até que os samaritanos podem se dar com os judeus porque eles se sentem inferiores. Mas o judeu é muito arrogante. Como é que você pode fazer isso? Aí replicou-lhe Jesus: se você conhecesse o presente de Deus, o dom de Deus, a dádiva de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se você soubesse quem é esse dom, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora, Jesus vai fazer a comparação das duas realidades. Nós nascemos na carne e precisamos de água. Mas para nascer do Espírito, nós precisamos de água. Mas que água? Uma é H2O. E o outro, a outra água, é quem tem sede, vem a mim e beba. É a própria palavra, é o próprio Cristo.
Uma vai matar a sede física. A outra vai matar a sede de significado. Quem é você? Eu sou advogado, médico, empresário, bancário, banqueiro. Quem é você? Eu sou... Não, nada disso é você. Isso aí são coisas que você adquiriu, mas não é você. Quem é você? Eu vou responder para quem me pergunta, quem é você? Eu sou um amado de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui e caçar uma coisa aqui. Nós temos um impostor que vive em nós. O que é impostor? É o falso eu que nós criamos. O impostor em mim treme só de pensar na possibilidade de provocar insatisfação ou ira nos outros. O impostor é um eu falso que você cria para se defender. Porque se alguém souber quem eu sou, ele não vai me aceitar. Então eu crio um eu, que aqui ele diz o seguinte: o impostor é o codependente clássico. Para ser aceito e provado, o falso eu anula ou disfarça os sentimentos, tornando impossível a honestidade emocional. A sobrevivência do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar uma imagem perfeita diante do público, de maneira que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Que cara! Mas você convive com ele? Você sabe quem é ele de fato? Quando alguém começa a me fazer elogio, eu disse, pergunta para Carmita, quem sou eu? Pergunta para ela, que ela vai contar para você. E pergunta mais, saiba mais uma coisa. Ela, mesmo sabendo quem sou eu, ela não desistiu ainda. Que aí tem um milagre. Que a gente tem uma ideia de mostrar para o outro, e isso acaba os relacionamentos. Essa ideia, a sobrevivência do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar uma imagem perfeita diante do público, de maneira que todos nos admirem e ninguém nos conheça. A vida do impostor se transforma numa montanha russa de júbilo e depressão. Ora, ele está lá no up, eufórico. Ora, ele está cá embaixo, no down, depressivo, bipolaridade. Por que aconteceu com você? Quando me aplaudem, eu fico alegre. Quando me criticam, eu entro na fossa. Não me aceitaram. Criatura, você precisa morrer. Cristo tem que viver em você. Sai do palco, filho do Dido. Você precisa sair do palco para poder ser feliz. Senão você nunca vai para frente. Aqui Jesus topa com essa mulher e diz o seguinte: olha, se você soubesse o dom de Deus, porque às vezes a gente conhece a doutrina, mas não conhece o doutrinador. Sabe de cor os textos, mas não descansa naquele que nos satisfaz.
Quando ela ouviu essa conversa, ela gritou: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Água viva é água corrente. Água de poço não é água viva. Água do Jordão é água viva, é água corrente. Por isso que Jesus disse lá: se você tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior correrão águas vivas. Não vai ser água de poço, vai ser água que jorra. Eu sou um amado de Deus. Eu fui aceito por Deus. Se o mundo todo me rejeitar, Deus me aceitou. E agora, criatura, a sua rejeição vale quanto? Se Ele me aceitou, o que eu tenho mais a fazer? Eu sou um aceito de Deus. Eu queria dançar aqui, mas não posso, que esse troço aqui é meio frágil. Mas sair pulando de alegria, dizendo: gente, o seu conceito não muda o conceito de Deus, mas o conceito de Deus muda a minha vida. Por favor, em quem você está crendo? Na palavra de Deus ou na palavra do diabo? Na palavra de Deus ou na palavra do homem? Quantas vezes eu entrei em crise por crer na palavra de alguém que dizia uma coisa a meu respeito que eu não gostava, e eu ficava crendo nisso, e isso me mantendo dentro de uma cadeia? Senhor, me liberta. O que Ele disse não pode desfazer o que o Senhor disse. Eu sou teu amado. Eu sou teu filho. Eu sou teu. E se ninguém gosta de mim, o Senhor gosta, isso já basta. Quando disseram para aquele baixinho africano, Atanásio, quando estava defendendo o princípio da Trindade, lá no concílio de Calcedônia, foi. Disseram para ele assim: o mundo todo está contra você, Atanásio. Ele disse: mas Deus está a favor de mim, e então é o mundo todo contra Deus e é eu. E nós vamos vencer. Porque se Deus é por nós, puxa vida. Aí, olha só. Se conheceras o dom de Deus, quem é que te pede dar de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? O argumento era perfeito. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desse poço, dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca. Aperta aqui nesse nunca. Vamos ver aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Nunca és. Pode subir, pode subir. Nunca é. Nunca terá sede para dentro. Nunca mais terá sede para dentro. Você está completo. Você foi aceito. Você foi amado. O que nos dá sentido na vida é o amor. É o amor. Mas não esse amor de troca.
Não é esse amor, nem o erótico, nem amor de pai e mãe. Que amor de pai e mãe também é um amor que tem negócios. Porque eu amo meu filho porque ele é a preservação da minha vida. Ele veio de mim. Não, é um outro tipo de amor. É um amor que não tem nenhuma codependência. Isso deixa a gente livre. Aí ele vai dizendo mais. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher gritou logo: Senhor, dá-me dessa água. Ela começou a compreender que tem uma água do poço e tem uma água que jorra. E ela grita: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela começou a compreender, mas confundiu água com água. Confundiu. Eu não quero mais voltar aqui, porque eu tenho vergonha, eu só tenho que vir aqui meio-dia. Quando não tem nenhuma mulher da cidade. Porque se eu vier com as outras, elas vão me desprezar. Aí Jesus ele vai buscar o problema. Onde está o problema? Aí Jesus disse assim: ok, vai. Chama teu marido e vem cá. Vai buscar teu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: não tem marido. Ela começou a se desvestir. A melhor coisa que pode acontecer é quando nós saímos de trás da moita. Quando nós saímos do esconderijo, do falso eu, do impostor que vive em nós. Não tenho marido. A confissão tem que ser verdadeira. Há uma semana nós tivemos um encontro em Londrina com 144 homens e tinham 3 perguntas para eles responderem. Quem sou? O que a minha família diz a meu respeito? E o que os meus amigos, como os meus amigos me veem? Alguns começavam a dizer: eu sou isso, eu sou aquilo outro. E a gente ia colhendo. Mas teve um cara que desmontou a turma. Ele disse assim: eu sou um adúltero, a minha mulher me vê como um homem que não é confiável, e os meus amigos acham que eu sou santinho. Foi o suficiente para o Senhor começar a tirar a máscara de todos ali. No final das contas, o que nós vimos ali foi um rasgar do céu e uma expressão da obra de Cristo na vida daqueles homens. No período de revelação dos acontecimentos, era para terminar meio-dia, terminou 1h30 da tarde, e a gente teve que cortar, porque tinha gente querendo contar mais. Aí na quinta-feira agora, eu já estava aqui em Londrina, aqui em Teresina, eu recebi um WhatsApp e disse: continuou, porque sai da moita, sai do fingimento, sai daquilo que todo mundo só aplaude, mas ninguém conhece. Ninguém sabe os negócios sujos que são feitos.
Mas na igreja de Cristo tem uma aceitação que liberta, que tira a algema, que mesmo sabendo quem nós somos, o amor não é desmanchado. Isto aqui é tremendo. Eu não tenho marido. Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste. Ou era uma viúva negra que matava tudo, ou era uma prostituta de alta classe. Já tiveste 5 maridos, e esse que agora tens, não é teu marido. E isto disseste como verdade. Opa! Arriba! Pode, não, vamos embora para cá, para lá, que nós tínhamos parado aqui. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ela começa a abrir o olho, só porque disse o que ela era. Tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela fez um curso de teologia por correspondência. Então, tem uma divisão aqui. O Monte Gerizim e o Monte Sião. Um diz que aqui, outro diz acolá. Jesus diz assim, ei mulher, eu quero que você me creia que a hora já vem, que a hora já chegou, que nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Eu quero também dizer para vocês que vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui Jesus está falando de novo nascimento. Por que ele está falando de novo nascimento? Porque o que nasceu da carne é carne, e continuará sendo carne. Mas o que nasceu do Espírito é espírito. E que só o homem espiritual vai entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais se baseiam na verdade. E a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque são estes renascidos, estes espirituais, que o Pai procura. É a única coisa, são 2 coisas que Deus procura na Bíblia, eu encontrei. Ele procura intercessor. Ele procurou em Israel um intercessor que estivesse na brecha. E não achou. Ele não precisa de nada, mas ele procurou um intercessor. E a outra coisa que ele procura é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque estes são os que o Pai procura, os verdadeiros, já muda, mas vem, verdadeiros, o Pai Espírito procura para seus adoradores. Aí ele vai dizer, Deus é Espírito. Olha a palavra importa aqui. É a mesma palavra. Necessário, importa, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Uau, ela tinha curso de teologia. O Messias vem.
ele vai ser chamado o Cristo. E quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E você vai verificar que essa é a única pessoa que Jesus revela que ele é o Cristo. Que há de vir, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Euzinho que falo contigo. Eu sei que Pedro revelou que ele era o Cristo, mas Jesus não revelou para ele, para Pedro. Foi o Pai que falou com Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus aqui, a única pessoa que ele revelou que ele era o Cristo foi a mulher samaritana. Ele não revelou para nenhum judeu. Mas para essa mulher, olha que coisa. Eu sou, eu que falo contigo. Vamos embora um pouquinho mais. O que aconteceu? Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. O preconceito era forte, os judeus não falavam com mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Ficaram retraídos. Quando a mulher deixou o seu cântaro, ela foi buscar água. Mas ela deixou o cântaro. Não se sabe se deixou cheio ou vazio. Porque a conversa foi tão atrativa que a gente não sabe como é que foi ali. A conversa de um Salvador que se importa com gente sem importância. Mas para ele, com muita importância, porque importava. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela está chegando perto. Será que é o Cristo? Olha, e ele disse: eu sou o Cristo, mas ela ainda estava... Os olhos não tinham sido abertos. Será esse porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí ela arrastou um bocado de gente. Porque quando você começa a conhecer o Cristo, você quer que os outros também conheçam. Não é conhecer a igreja, não é conhecer a religião, é conhecer aquele que é a razão da igreja. Vai lá visitar a minha igreja. Não, vem cá, vamos nos reunir para a gente conhecer aquele que faz igreja. Que faz gente complicado sentar junto e viver uma vida de comunhão. Aí vamos para sair a cidade. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos embora, caminhar mais um tiquinho. Aí começam os preconceitos. Nesse ínterim, os discípulos rogavam, dizendo: mestre, come. Mestre, come. Eles tinham ido lá buscar comida, trouxeram. Come. Mas ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Será que foi a mulher que trouxe alguma coisa para ele comer? Ele comeu? Não. Disse-lhe Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho um outro tipo de alimento que me alimenta. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa?
ali havia muita plantação de trigo. E do ponto de onde ele estava vendo o trigal que estava sendo amadurecido, estava branco. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Ele estava já feliz porque ele tinha conquistado um coração e havia conquistado a alma. Veio buscar gente para o reino de Deus. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus estava mostrando que os profetas tinham já plantado, porque todo esse conhecimento que essa mulher tinha, adivinha dos profetas. E um deles foi o profeta Oséias, que plantou aqui. Ela só sabia essas coisas por causa dos profetas. E vocês vão colher os frutos, porque meu pai está trabalhando para buscar um povo. Eu vim para salvar um povo. E este povo, ele vai ser salvo. Caminha mais um pouquinho que nós não terminamos o texto. Aí, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo o que tenho feito. Ele detalhou minha história e não me rejeitou. Ele viu quem sou eu, mas ele me amou. Ele me mostrou o meu passado. E mesmo assim, ele me aceitou. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Ele ia de passagem, mas ele ficou. Ele disse: eu tenho mais gente aqui, eu preciso cuidar dessa gente. No filme, é tão bonito ele ficar com as pessoas. Ele ir para a casa de uma pessoa, jantar com ela, conversar, desmontar o preconceito, desmontar toda aquela cultura doentia, ele ficando ali. Muitos outros creram. Aqui nós temos uns que creram por causa do testemunho dela. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Mas ela trouxe, deu testemunho, por causa do testemunho delas muitos vieram, e agora eles ouviram o próprio Senhor e creram na palavra do Senhor, e já diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é apenas o Salvador dos judeus, ele é o Salvador dos samaritanos, ele é o Salvador dos sírios, ele é o Salvador dos romanos, ele é o Salvador dos piauienses. Ele é o Salvador dos cearenses, dos maranhenses, dos paraenses, dos paranaenses. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Tem mais? Tem mais? Tem mais?
Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia. Tenho que sair daqui. Agora que eu vou começar a pregar. Espera mais um pouquinho, viu? Eu acho que esse daqui, né? Recompor o potássio. Fica em pé um pouquinho. Levanta o braço. Joga para trás assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Estira a perna. Olha para o lado e vê uma pessoa e dá um sorriso para ela. Essa gente aqui, essa gente toda aqui, creio eu, é amada de Deus. Você acha que você é amada de Deus? Eu garanto você que eu sou. Deus me ama. E Ele nunca vai me jogar no lixo. Pode sentar, agora vamos lá. Viu? Eu tenho mais uma meia hora para falar para vocês. Quem é essa mulher? Uma mulher rejeitada. Síndrome da rejeição. Tímida e envergonhada. A timidez impede as pessoas de entrarem no reino dos céus. Eu não estou dizendo pessoas, cheguei, que amarram a melancia no pescoço. Está aqui! Não é isso. A timidez é essa característica de se fechar na sua história. Porque tem medo de que alguém saiba quem é você. Mas diante do meu Salvador, eu não posso me esconder. Eu posso me esconder de você. Mas depois que eu conhecer o meu Senhor, nem de você eu me escondo. Sabe por quê? Porque eu fui aceito. O medo e a vergonha levam-nos sempre para um esconderijo. O medo e a vergonha nos levam para o esconderijo. Quando os nossos pais pecaram lá no jardim, a primeira coisa que eles fizeram foi ir para trás da moita e botar uma tanga, se esconder. Eu costumo contar um pouco dos meus traumas, das minhas dores, dos abusos, porque quando eu conto, alguma coisa acontece em alguém que foi abusado também, sai da moita. Sai para poder encontrar luz, porque sem luz nós não vamos sair bem. E lá na Bolívia, eu estava em Cochabamba, pregando para uns 400 pastores, e eu contei do meu abuso sexual quando eu tinha 7 anos, que eu fui abusado sexualmente. Eu contei aquilo e depois da preleção, a fila começou. Eu me sentei lá num canto para escutar as dores da alma. Até 4 horas da manhã. Às 4 horas eu ouvi a última e eu não aguentei mais. Era um pastor, pai de 2 filhas. Ele foi abusado pelo pai e ele abusava das 2 filhas. E a nossa tendência é ficar escandalizados. E a nossa tendência é
repudiá-lo. Mas o que o Evangelho tem é para salvar a gente assim. E depois de nós conversarmos, eu disse, querido, o remédio está aqui. E falei do que aconteceu na cruz com ele. Uns anos depois ele me escreveu uma carta. Ele disse, naquela madrugada, eu entrei na sua presença como um abusador. E saí dali com a esperança da redenção. Hoje, sei que o amor de Deus me libertou do meu histórico. E eu estou livre e fui perdoado pelas minhas filhas. Porque você não pode viver escondido. A mentira é do diabo. O medo e a vergonha levam-nos para os esconderijos. Ela vinha buscar água numa hora quando ficava fora dos olhares das outras mulheres. Ela temia não ser aceita. Magoada, vinha de uma cultura de rivalidades, agressões, bullying, e trazia nos seus gestos e nas suas reações cicatrizes de uma alma ferida. Onde ela iria encontrar libertação para isso tudo? Numa fonte que não tem acusação. E onde tem aceitação. Não aprovando o pecado, mas libertando o pecador. Mas se eu tenho um lugar desse, eu me abro. Foi assim com Oswaldo de Loreto, um psiquiatra católico, que bateu no meu ombro. Eu trabalhava numa clínica psicológica, uma clínica de atendimento a pessoas transtornadas lá em Londrina, e ele chegou e bateu e disse, Pará, por que você é tão hipócrita? Eu olhei para ele e disse, você acha? Ele disse, eu não acho, você mostra, você não é autêntico. Eu disse, e você tem condições de me ajudar a eu abrir minha caixa preta? Ele disse, se você quiser, eu te ajudo. Ele vinha de São Paulo para fazer o acompanhamento daquela equipe de 36 profissionais, onde eu fazia parte. Ele passou a vir mais cedo, e eu tinha um encontro com ele. E ele me ajeitou o caminho para eu abrir e sair de trás da moita. Porque ele me aceitava. A igreja devia ser o lugar onde os feridos poderiam chegar e se abrir e ser curados e não ser criticados e muito menos comentados que eles disseram tal coisa, porque quem faz isto ainda não experimentou o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes eu encontro alguém que chega lá no gabinete e diz, pastor, eu queria me abrir. Mas por favor, não conte.
Eu digo, então não me conte. Eu não vou contar, mas se você tem esse problema aí de não me conte, é que você ainda não está madura para ser tratado. Eu não conto, mas você tem dúvida, e onde tem dúvida não vai haver a libertação, porque nós precisamos ser livres de todas as opiniões, dos que nos aceitam e dos que nos rejeitam. Ela reage como uma pessoa ressentida e preconceituosa. Ela tinha um sentimento de rejeição muito forte. Já tivera 5 maridos, o atual estava em processo de descarte. No filme lá do The Chosen, ela chega uma hora e diz assim, me dá uma carta de divórcio. Ele diz assim, você é minha propriedade. Eu não te dou carta de divórcio. Eu vou tripudiar com você. Às vezes você encontra uma pessoa e diz, você me perdoa? Não perdoo, porque eu sou melhor do que você. Então, meu velho, você está perdoado por não ter me perdoado e você está livre porque eu também estou livre de você. Vá com Deus porque eu também vou. Você não vai me prender nem que a vaca tussa. Simples assim. Sentimento de rejeição nos empurra para um beco sem saída. A perfeição idealizada. É um beco sem saída, perfeição idealizada. A gente chega, age assim como se fosse a coisa mais linda do mundo. Criatura, vamos descer aqui no porão. Vamos nos desvestir, vamos nos desmascarar para você ser curado. Contei que aquele 144 homens, eu sou empresário, eu tenho uma empresa pop, eu tenho curso de doutorado, pós-doutorado, eu sou um adúltero. Minha mulher diz que eu não sou confiável. E meus amigos acham que eu sou santinho do pau oco. Sou um hipócrita. Eu estou com o e-mail que ele me mandou no outro dia. Um alívio eterno. Saí da caverna e sou amado. Coisa mais linda esse evangelho. Se alguém tiver alguma coisa melhor, me conta. Buscamos aceitação por algum padrão idealizado que os outros nos aplaudam. Mas chega de noite, não dá para dormir. Recebeu uma comenda, recebeu um presente, recebeu sei lá o quê, foi aplaudido, mas à noite não dorme. Por quê? Por quê? Porque tem um troço que Deus colocou dentro de nós que só funciona com a verdade. Buscamos. A dor da rejeição é grande e insuportável no íntimo. Então nós construímos algumas máscaras de sucesso
de popularidade e poder para esconder a nossa auto-rejeição. Um popstar, esses blogueiros que tá na ponta da mídia. Pastor Glênio, o senhor tem tempo para conversar comigo? Rapaz, a coisa que eu mais não tenho é tempo. Mas a coisa que mais eu tenho é tempo para quem quer ser sincero. O que você quer? Você quer abrir o coração ou você quer que eu passe a mão por cima? Não, eu quero uma conversa de... Então vamos embora. Eu não sou feliz, pastor Glênio. Eu tenho sucesso, hoje eu estou bombando. Eu estou ganhando R$1 milhão por mês. Um bilhão, é 1 milhão. Eu não sei mais dinheiro como é que é, 150 mil, é 1 milhão por mês. 12 milhões por ano. Eu tenho um carrão, mas eu não sou feliz, pastor. Dinheiro não faz ninguém feliz, não. O que faz feliz é você morrer e Cristo ser sua vida. A dor da rejeição é grande e insuportável, e às vezes vem exatamente da casa onde seu pai ou sua mãe lhe rejeitou. Mas ainda que meu pai ou minha mãe tenham me rejeitado, o Senhor me aceitou. Alguém disse, a procura da perfeição idealizada é o medo da rejeição. Quando você vende uma imagem para o público que não é real, isso é um medo de você ser rejeitado. O medo de não poder amar. O medo de não ser amado. A pessoa que se fere com facilidade, presta atenção, tem normalmente uma sensibilidade muito aguçada em face do seu perfil hipotético de perfeccionismo. A pessoa que se fere com facilidade. Você faz assim, ele já está todo feridinho, todo magoadinho. Normalmente tem uma sensibilidade muito aguçada em face do seu perfil hipotético de perfeccionismo. Isto é tremendamente adoecedor. A minha netinha me mandou um vídeo, um áudio hoje de manhã. Vovô, não demora. Eu estou com muita saudade de você. E eu tenho uma coisa para te contar quando você chegar. Eu tenho um pai que me quis e me quer. E não me rejeita. E não me descarta. Que minha identidade é formada por o amor dele. Por não querermos assumir o risco da identidade, tentamos preencher o vazio criado pela falta dela em nossas vidas. Aí nós usamos o vício, o trabalho, a religião, para tentar preencher aquele vazio. Se não alimentarmos de forma saudável do poço sem fundo criado pela ausência de intimidade, achamos alimentando de forma autodestrutiva. Tem um poço que a gente não
Se você não encontrar o significado, você vai buscar no fundo e não se satisfaz. É droga, é trabalho demais, é religiosidade falsa. E quem eu sou? Não sei. Estou nesse vazio aqui. Alguns tentam preencher o vazio com álcool, uns com compras. Tem gente que tem oniomania. Vai no shopping, compra e compra e compra. Por que você está fazendo tudo isso? Quantos corpos você tem para esse mundo de vestido, de roupa, de calça, de sapato? O que é isso? Que eu tenho um vazio, eu tenho que ter. Se não tiver, não tem sentido. Eu preciso estar sempre ser aceito pelos outros. Pois é. Muitos irão preenchê-lo com uma série de intermináveis de relacionamentos fúteis e de curta duração, e um número cada vez maior de pessoas tenta preencher o vazio com experiências sexuais variadas. Aquela moça bonitinha, toda, como é que chama? Tatuada. Toda. Mas, Glênio, o que eu faço? Tem que dormir com um homem cada semana, cada dia, cada ano. Ô, meu amor, você não achou nada. Orgasmo não satisfaz. Aliás, o mesmo cabo que enrameia o local do orgasmo no cérebro é o que vai para o Santo dos Santos, o local da nossa mente, onde nem Alzheimer ataca. É o local da nossa identidade espiritual com Deus. É o mesmo cabo, que o prazer é igual. No dia que você encontrar isto, você não vai mais. Eu tive a grata satisfação, ela disse, eu não quero ser batizado por nenhum pastor, só por você. Sabe por quê? Você foi o pai que eu não tive, e o pregador que me falou a verdade. E eu batizei Fernanda. E ela hoje está caminhando no Senhor. Aceita, sem necessidade de ir para um motel. Todo final de semana com um homem diferente. O resultado dessas coisas todas é um vazio cada vez maior. Todos esses vícios são apenas tentativas pouco saudáveis de preencher o vazio criado pela falta de intimidade verdadeira. Eu sou meio fechado. Eu falo muito assim, pregando, ensinando, mas em casa eu sou meio calado. Outro dia minha mulher me deu um rapa e disse, eu estou sendo uma mulher solitária. Você só fala pregando. Você não fala comigo de valei-me. Agora eu vou ter que abrir a caixa aqui. Tenho que falar com essa mulher. Porque essa é a única companheira que Deus me deu. Então vamos lá. E estou num processo de reeducação da língua para falar com a mulher. A Socorrinho me passou uma psiquiatra, uma psicanalista, fazendo uma entrevista com a Leda Nagler. Vale a pena dar uma escutada naquela mulher. Bem interessante. E ela não é teísta, não. Até ela fala para a Leda, eu tenho visto que você é teísta, mas o homem tem um negócio com a queda, tem uma coisa lá com a queda, ele é invertido, o ser humano é invertido, não é uma cristã, é uma psiquiatra, está falando do ponto de vista da ciência, que ela chegou à conclusão de que o ser humano é invertido, ele tem
e não há nada que preencha. Não há nada, vírgula. Tem aquele que muda o roteiro da caminhada para encontrar com uma mulher que não tem identidade e vai dar identidade a ela. Este dá sentido. Eu quero indicar um livro, Os 7 Níveis de Intimidade, de Matthew Kelly. 7 níveis de intimidade. Para vocês que gostam de ler, de Matthew Kelly. Muita gente procura na religião, procura no trabalho, procura nisso, mas vocês não vão achar. A mulher disse assim, é nesse monte. Jesus, não. É em Jerusalém? Não. Aonde é? Em Deus, no Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Precisamos saber discernir entre a religião dos montes, dos esforços humanos, do suor, do Evangelho de Jesus Cristo, do Cordeiro, o Evangelho do sangue. As religiões são sempre psíquicas. Tem suor, tem lágrimas, tem até urina, só não tem sangue. O sangue é do Cordeiro. O sangue é daquele que se deu por nós para nos tirar do nosso centro. O Evangelho é espiritual. Queridos, cuidado com o impostor. Ele existe. Ele é terrível. Ele finge ser o que não é. Mas Jesus Cristo já levou tudo lá na cruz. E nós precisamos receber. Quem é você? Eu sou um crucificado e ressuscitado com Cristo. Ele é minha vida. Se o Espírito Santo lhe revelar isto, faça uma festa como a de Iaiá, quando a primeira chuva cai. Vai para a chuva e dança. Dança e grite. Eu sou alforriado. Deus me tirou deste caminho. Era isso que Deus me colocou essa madrugada para falar para vocês. Eu tinha outro assunto, mas essa madrugada, quando eu acordei, eu vi que eu não ia dormir. E aí foi ele mexendo com esse assunto, que é um assunto que mexe comigo. Eu às vezes finjo até a espiritualidade que eu tenho, como se Deus precisasse do meu fingimento. Para vocês eu posso até imitar alguma coisa, mas para ele eu não preciso.